na Suíça, numa manhã muito importante para o tênis do Brasil. Thomas Bellucci, número 119 do mundo, enfrenta Andreas Beck na decisão do torneio de Gstaad. O tênis brasileiro no World Tour vive um jejum desde setembro de 2004, quando Ricardo Melo venceu o torneio de Delray Beach ao derrotar o Vincent Spadea. E quase tivemos uma final brasileira, já que o Marcos Daniel também chegou às semifinais, só que esbarrou justamente no alemão, o Andreas Beck. De qualquer maneira, uma manhã muito especial para o tênis brasileiro. Você vai acompanhar ao vivo conosco esta decisão envolvendo o Thomas Bellucci e Andreas Beck da Alemanha. Dois tenistas que sequer eram cabeças de chave e conseguem chegar até essa decisão. O Beck buscando o seu primeiro título no World Tour. Bellucci, que já chegou a uma decisão, mas perdeu na Costa do Sauípe em fevereiro desse ano para o Tommy Robredo, também em busca da sua primeira conquista no World Tour. Paulo Cleto estará conosco acompanhando essa partida, esteve durante toda a semana acompanhando ao lado do Fã do Esporte e hoje vai acompanhar esse jogo que é muito importante para o tênis brasileiro e a perspectiva de ver o Bellucci voando aí como esses aviões, fazendo acrobacias em Gstaad, na Suíça, um torneio muito charmoso que você acompanhou durante toda a semana conosco e pode ter um final especialíssimo. Bom dia, Cleto. Bom dia, Dudu. Bom dia aos amigos fãs do tênis. Como ele adiantou, essa é uma final que tem algo especial para nós brasileiros, pela óbvia presença do Thomas Bellucci em quadra. O Bellucci, que tem ainda 21 anos de idade, é um jogador em formação, às vezes até se exige um pouco mais do que ele gostaria até, talvez pela sombra que faz sobre ele o Gustavo Kuerten, que aos 20 anos de idade já era campeão de Roland Garros, mas cada tenista tem o seu próprio tempo, cada tenista escreve a sua própria história, e o Bellucci vem muito conscientemente investindo no progresso da sua carreira, fazendo as decisões que ele e seu técnico, que está aí presente com ele, acham as melhores e tem conseguido, sim, aos poucos, fazer um progresso dentro da carreira que não é fácil. Está aí as vitórias do Bellucci, a primeira rodada sobre o suíço, que ele escapou, literalmente escapou, 6-7, 7-6, 6-4, ele vinha do qualifying, e a grande vitória dele nesse torneio, aquela que abriu as portas da confiança para ele, sobre o Stanislas Wawrinka, esse belíssimo tenista da Suíça, que era o favorito, era o cabeça de chave 1, e eu acredito que a história do Bellucci é uma até essa vitória sobre o Wawrinka e passa a ser outra a partir dessa vitória sobre esse tenista suíço. Em jogo na decisão de hoje, 250 pontos no ranking da ATP. O vencedor vai levar 71.700 euros e o vice-campeão 37.700 euros mais 150 pontos no ranking. O que pode ser muito importante para o Bellucci, que hoje é o número 119 do ranking mundial, e com esses pontos pode subir bastante. Você vai vendo aí o cartel do Andreas Beck nessa competição. Eliminou o Chiudinelli, Garcia Lopes, Vitor Krivoy e o Marcos Daniel na semifinal que você acompanhou ontem aqui. 2-7-0, 7-6 e 6-3. O Andreas Beck, que é atualmente o número 51 do ranking mundial. É justamente a melhor posição no ranking já alcançada pelo alemão. Ele chegou lá em 6 de julho e desde então não perdeu essa posição. Thomas Bellucci, hoje o 119 do mundo, em abril deste ano teve a sua melhor colocação. Ele era o número 63 do ranking em abril, hoje caiu um pouquinho, mas está muito próximo de conseguir subir e subir bem no ranking da ATP. Aí está o Bellucci em trabalho de aquecimento junto com o Andreas Beck. O Bellucci, como já disse o Cleto, tem 21 anos, tenista de 1,88 m de altura, 80 quilos, e seu Cédric Mourier, o árbitro dessa partida. O Bellucci tem, já falei aqui, 80 quilos, 1,88 m de altura, profissional desde 2005.
E uma curiosidade, um jogo entre dois tenistas canhotos, Cleto. Inclusive o Tomás conversou sobre isso. Ele disse que para ele não faz muita diferença, porque ele treina às vezes com canhotos. Mas faz uma diferença sim, porque tanto um como o outro eles passam a maior parte da carreira enfrentando tenistas destros e, consequentemente, montam toda a sua estratégia até inconsciente em cima de um tenista destro. Quando eles enfrentam um tenista canhoto, eles têm que fazer determinadas mudanças que, obviamente, já fizeram antes na carreira, mas de alguma maneira, especialmente no começo e especialmente no serviço, está aí o João Schwartz, que é o técnico do Bellucci. No serviço é onde que eles encontram maiores dificuldades em se adaptar ao corte, que é ao inverso do saque do destro. Lembrando que é muito raro, né? Uma final entre jogadores canhotos. A última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2008, em Adelaide. O Michel Laudrat, da França, derrotou o Jarkko Nieminen. E mais de um ano e meio depois, a gente tem uma nova final, reunindo dois tenistas que usam mais a mão esquerda. Já teremos o início da partida. Diga, Cleto. Até interessante a maneira que você coloca, que usam mais a maneira esquerda, sim, porque os dois usam a mão direita para bater o revés. São os dois tenistas que, além de canhotos, batem o revés, o backhand, a chamada esquerda, com as duas mãos. Apesar disso, dessa similaridade, eles têm estilos razoavelmente distintos. O Beck é um tenista, como nós vamos ver, que gosta de jogar praticamente em cima da linha, bate razoavelmente, praticamente reto, pouco spin, enquanto o Tomás está aí tirando o santinho agora para jogar, bate com bem mais spin, especialmente no drive dele na direita, que é o golpe forte dele. O Andreas Beck é um pouquinho mais velho que o Bellucci, tem 23 anos e é ele que começa sacando na partida de hoje. Vamos para o início da partida, é a decisão do torneio de Stade, ao vivo para você. Segundo serviço para o alemão, que já vai começar buzinando no ouvido ali da arbitragem. Mas quem tomou a iniciativa de ver a marca foi essa bola parece fora mesmo. Foi o Tomás Bellucci, que ele que... Tá vendo? A marca é essa aí. Me parece toda fora. Mas se encostou. Acho que é segundo serviço mesmo. Quinze 0. Segundo serviço para Andreas Beck. É o primeiro game do jogo. Quinze iguais. O Beck deve fazer o jogo dele focado no revés do Bellucci, que é mais frágil do que o forehand, tanto para o ataque como para o contra-ataque. Quinze 30. O erro não forçado do Andreas Beck. Que vai novamente para o saque.
Segundo saque para o Beck, que é natural de Weingarten, na Alemanha, mas mora na cidade de Ravensburg, também na Alemanha. 30 iguais. O melhor resultado do Beck este ano foi chegar às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, onde ele perdeu para o Stanislas Wawrinka. No torneio de Halle ele também chegou às quartas de final e perdeu para Philipp Kohlschreiber. Bola fora e o primeiro break point para Thomas Bellucci, 30-40. Um bolão de Bellucci para fechar o primeiro game, apostando na paralela e iniciando o jogo com uma quebra de serviço. 1-0 para Thomas Bellucci. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Claro, aqui seu bônus não expira no final do dia. Essa bola que ele definiu o game é uma bola de pura confiança. Ele mudou a direção da bola e, ao mudar, ele não simplesmente queria que o adversário corresse de um lado para o outro. Ele quis definir o ponto num momento importantíssimo da partida, que é o break point. E isso ele fez. A quadra está razoavelmente mais pesada do que ela vem estando durante toda a semana. Você vê que ela está bem molhada. Não sei se foi a chuva, se houve chuva durante a noite ou se eles jogaram bastante água, mas mudou bastante o cenário dos dias anteriores, onde o saque era quase que indefensável pela quadra estar muito seca. Hoje ela já está bem mais pesada. Trabalha bem na rede Bellucci novamente, 30-0. Começa bem no jogo brasileiro, claro. Bem confiante. Isso que está me chamando mais atenção, a confiança dele, o posicionamento dele. Você vê, o Bellucci raramente vai à rede, agora ele não só foi à rede, como se esticou todo para fazer 2 voleios seguidos. Bola fora agora do Bellucci, 30-15. Recuperação de Beck no game, 30 iguais. O Beck estava um pouco inibido até agora, talvez até pelo posicionamento do Tomás, mas agora ele começa a soltar essas bolas retas dele. Essa bola picou quase que em cima da linha. Bom, 40-30, game point para o Bellucci. Lembrando que esses dois tenistas se enfrentaram uma vez anteriormente. Foi no Challenger de Tunis, no ano passado. E Bellucci venceu 2 sets a 1, 6-0, 6-7 e 6-3. Um placar estranho, né? E isso era uma final. 6-0 e depois um 6-7.
para a repetição do primeiro serviço. Bellucci, 40-30, o segundo game do primeiro set. Ace de Bellucci, fazendo 2-0 neste primeiro set. Um início sólido do tenista brasileiro até aqui. Ele que por muito pouco não enfrentou o Marcos Daniel numa final brasileira. Daniel chegou até a semifinal, mas foi derrotado justamente pelo Andreas Beck. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Cerveja Sol, gelada. Ace do Beck, hein? 15-0, uma pancada do alemão. Esse é o perigoso, Beck, um jogador que joga reto dentro da quadra. E se você colocar bolinhas à frente dele, ele vai para a bola vencedora de cara. Segundo saque para Andreas Beck. 30-0. O juiz de linha cantou fora, mas o juiz de cadeira corrigiu imediatamente. Aplicando o overrule e dando esse ponto para o Andreas Beck, 40-0. No ótimo saque de Andreas Beck, ele fecha o game. No placar neste primeiro set, 2-1, Bellucci na frente. Voltamos já. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Este é o Mitsubishi Pajero Full 2009, que tem a exclusiva tecnologia AWCR, que toma decisões para proteger você sem que você acione qualquer botão. Quando um automóvel reage sozinho para proteger você, é mais que tecnologia. É instinto. Você quer namorar comigo? Seus carros já estão prontos, senhor. Peraí, carros? Eu só comprei um. Mas vai levar 30. Já pensou se tudo que você gosta viesse multiplicado por 30? Na Claro, é assim. Você fala 1 minuto e ganha 30 para falar quando quiser. Até 900 minutos por mês. Porque na Claro, os seus bônus não expiram no final do dia. Claro, escolha. Estamos de volta com a decisão do torneio de estado que você acompanha ao vivo com a gente. Imagens que vêm da Suíça para você numa final com presença brasileira. Thomas Bellucci começando bem no jogo, mostrando muita solidez até aqui. Vai vencendo por 2-1 e abriu a partida logo com uma quebra de serviço. Tá 2-1 para o brasileiro que vai sacar agora. Segundo saque para Bellucci. Para os fãs do tênis que acompanham a carreira do Bellucci, mas não o assistem já há algum tempinho, percebem que ele mudou o movimento do serviço. Ele está lançando a bola mais baixa, compactou o movimento todo e joga hoje muito mais para um bom serviço, um ótimo serviço colocado, do que aquela ignorância de só ficar dando pancada e quase que no meio do quadrado. Hoje o Bellucci é um jogador que procura variar bastante, tanto o corte como a colocação da bolinha. 15 iguais.
Agora entrou bem o primeiro serviço do Bellucci, 30-15. Temos 12 minutos de jogo até aqui. Segundo saque para Bellucci, 30-15. Como nós mencionamos nas transmissões anteriores, o estádio está a 1.050 metros de altura e a bolinha anda bem aí. O serviço faz uma diferença, incomoda desde o início do ponto. E essa foi a maior dificuldade do Marcos Daniel ao enfrentar o Beck, a devolução do saque do alemão. Game Bellucci, 3-1 neste primeiro set. Brasileiro superando Andreas Beck até aqui. O Beck conversando, falando sozinho ali, porque realmente não está conseguindo jogar na mesma qualidade do brasileiro nesse início de jogo. E é ótimo para o Bellucci olhar para o outro lado da rede e ver o adversário falando sozinho. Novamente para o saque o Andreas Beck, que já teve o serviço quebrado logo no primeiro game. Olha o saque do Andreas Beck, 15-0. É o quinto game do primeiro set. Beck virou profissional aos 17 anos. Joga desde 2003 no circuito mundial. Agora o alemão solta o braço, complicando a vida do Bellucci, 30-0. Tomás vai ter que prestar bastante atenção e procurar uma resposta de serviço, porque se ele solta a bola curta, o outro sai batendo. Parece que o Beck encontrou o saque dele na partida, 40-0. Três game points agora para o tenista da Alemanha. Bola fora de Bellucci e o game é de Andreas Beck, 3-2. Mas Bellucci liderando esse primeiro set com uma quebra de vantagem. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Bradesco Prime. Abra sua conta e ganhe tempo para aproveitar o que você conquistou. Momento dos tenistas se refrescarem, a torcida ouviu rock and roll, né? Para dar uma animada na festa. 3-2 para Bellucci. O Bellucci que tenta ser o primeiro sul-americano a vencer em estádio desde 2005, quando o campeão foi o argentino Gaston Gaudio. E para o Andreas Beck, o tabu é um pouco mais enrolado. Ele tenta ser o primeiro alemão a vencer a competição desde o Karl-Uwe Steb, que venceu esse torneio em 1989. Lembrando que estão em jogo 71.700 euros para o campeão, além de 250 pontos no ranking da ATP. O vice-campeão leva 37.700 euros, além de 150 pontos no ranking mundial. Hora do saque de Tomás Bellucci. Ele vence o jogo neste primeiro set por 3-2. Segundo serviço. Zero 15.
Segundo saque para o Bellucci. Bellucci, que já defendeu o Brasil em 5 jogos de Taça Davis, tem 1 vitória e 4 derrotas. Tomás vai ter que lembrar de, pelo menos nos games de seu serviço, jogar mais com drive, mais com a direita, do que ficar aceitando o outro encontrar a sua esquerda, onde ele passa a ser bem mais defensivo. E uma mudança que ele teve que fazer para jogar com o back foi abrir mais para sacar desse lado aí. Ele está indo mais para o lado direito dele, obviamente, para encontrar o revés desse daí. Agora a curtinha do Bellucci para matar o alemão, 15-30. Categoria, porque ele escondeu bastante tempo. Segurou com a segunda mão ali, só abriu mão dela no último instante. Agora ele resolve o ponto com agressividade, saca, sobe a rede e resolve a parada, resgatando o bom momento que vinha vivendo na partida. Começou perdendo o game de 0-30, agora tudo igual, 30 iguais. É um jogo quando ele encaixa o primeiro serviço e outro quando ele é obrigado a jogar com o segundo. Segundo serviço. Bola fora de back e o game point é de Tomás Bellucci. Ace de Bellucci para fechar o sexto game do primeiro set. 4-2, o brasileiro está na frente, sacando a 178 km por hora. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Pajero Full com AWCR. É mais que tecnologia, é instinto. Vai para o saque Andreas Beck. Zero 15. Bom saque do alemão, que empata o game, 15 iguais. Uma pancada do Andreas Beck, 30-15, ótimo saque do alemão. O alemão que eliminou Marcos Daniel na semifinal, 2-7-0, 6-4 e 7-6. 2 aces para cada lado até aqui. Segundo serviço para o alemão. O
Thomas Bellucci conseguiu esticar esse ponto até um pouco mais do que o esperado, né? A bola veio no corpo dele, depois tocou na fita, mas aí com a subida do Beck à rede, a definição do ponto sobrou para o juiz de linha. Segundo saque para Beck, 40-15. Game é de Andreas Beck. 4-3, Bellucci lidera o primeiro set. Nós voltamos já. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Você quer namorar comigo? Seus carros já estão prontos, senhor. Peraí, carros? Eu só comprei um. Mas vai levar 30. Já pensou se tudo que você gosta viesse multiplicado por 30? Na Claro, é assim. Você fala 1 minuto e ganha 30 para falar quando quiser. Até 900 minutos por mês. Porque na Claro, os seus bônus não expiram no final do dia. Claro, escolha. Este é o Mitsubishi Pajero Full 2009, que tem a exclusiva tecnologia AWCR, que toma decisões para proteger você sem que você acione qualquer botão. Quando um automóvel reage sozinho para proteger você, é mais que tecnologia. É instinto. Estamos de volta com imagens ao vivo de Stade, na Suíça. É dia de decisão para Thomas Bellucci. Até aqui o brasileiro lidera o primeiro set por 4-3. Vai para o saque com o sonho de quebrar o jejum brasileiro no circuito mundial desde 2004. Com a vitória do Ricardo Melo em Delray Beach, não há um título brasileiro, não há um campeão brasileiro nesses torneios do ATP World Tour. Isso foi em setembro de 2004, quando o Melo derrotou o Vincent Spadia, nos Estados Unidos. 15-0. Segundo saque para o Bellucci. Foi legal. 30-0, bola do Beck. Saiu e ele vai lá de novo. Eu achei que essa bola foi ali bem perto da linha. Obviamente ele abriu mão. Nós não temos aí o desafio. Então, se há uma dúvida, o juiz de cadeira desce e confirma a marcação. Essa particularidade do saibro, né, que permite a contestação das marcações. Foi uma pena. Ele escolheu bem a bola, bateu com carinho nela, mas ela vai sair um pouquinho. Esse é um dos problemas de você jogar na altitude. A bola sempre sai um pouco mais quando ela é cruzada e bem angulada. Ela sai mais do que aquilo que você normalmente espera. Segundo saque para Bellucci, 30-15. É o 8º game do primeiro set. Forte. 40-15. Os dois tenistas buscando o primeiro título no circuito mundial. Eles já venceram alguns challengers, mas torneios desse porte ainda não. Apesar do perigo que ele passou, eu gostei como ele mudou o serviço. Bem distinto do que ele fazia anteriormente. Tirou peso, abriu bem, usou o American Twist. Depois se complicou um pouco na hora do contrapé. Mas fechou. 5-3, Bellucci na frente.
E no caso de uma quebra do Beck nesse game que vem por aí, o primeiro set é de Bellucci. Agora é um momento onde o Tomás pode arriscar um pouco mais do que ele normalmente arrisca. Tentar incomodar, mexer com a cabeça do adversário, já que ele, como o Edu falou, ele está aí às portas de perder o game do serviço e o set. Segundo saque para Beck. O alemão perde o primeiro set por 5-3. 15-0. É a primeira vez que Beck chega a uma final de um torneio da ATP World Tour, enquanto Bellucci chegou à final da Costa do Sauípe esse ano e perdeu para Tommy Robredo. É a segunda vez que ele disputa um título. Saque preciso do Beck, 30-0. E veloz, né? 195 km por hora. Segundo serviço para Andreas Beck. Aí o swing volley do alemão na rede, definindo o ponto, 40-0. Não vai dando chance a Bellucci neste game, o alemão. Sacando para confirmar o serviço, Andreas Beck, 40-0. Segundo serviço para o alemão. Metido o erro não forçado. E o Bellucci estica um pouquinho mais o game. Saque no corpo do Bellucci, complicada devolução e o game é de Andreas Beck. 5 Bellucci, 4 Beck é o primeiro set. Tomás Bellucci vai sacar agora para definir o primeiro set. Esse é um momento tenso. Toda vez que o tenista tem que sacar para fechar o set ou a partida, é o momento mais tenso na cabeça dele, independente do ranking dele, independente da experiência que ele tem. É um momento que afunila a pressão na cabeça do tenista. Obviamente, está aí ele procurando manter a concentração, especialmente com esse bate-stack na orelha, no intervalo. Ele vai ter que concentrar muito na força do primeiro serviço, porque para ele é um jogo se ele encaixa o primeiro serviço e é outro se ele é obrigado a jogar com o segundo serviço. O Tomás fica bem mais fragilizado quando tem que ficar jogando contra esse que vai lá, ele é bem incisivo nos ataques ao revés do Tomás. Vamos para o 10º game do primeiro set, game que pode ser decisivo em caso de vitória do Tomás Bellucci. Confirmado o saque, ele abre 1-0 no jogo, faz 7-0 contra o alemão. Quando ele encaixou o primeiro serviço, ele ganhou 80% dos pontos. Quando ele teve que jogar com o segundo serviço, aí cai para 63% dos pontos. Um Bellucci com atitude nesse início de game. 15-0, tirou o alemão da quadra e bateu sem a menor chance para o Andreas Beck. 15-0.
Segundo saque para Bellucci. O mais importante desse ponto foi como ele bateu à direita, bem aberto. E na segunda bola, ele não aceitou o adversário encontrar o backhand. Apesar da bola ter saído, ele já estava lá bem afastado para continuar o ataque de direita. Bellucci a 2 pontos de fechar o set, 30-0. Fault enough. 40-0, triplo set point para Thomas Bellucci. O brasileiro entra muito concentrado e jogando com segurança neste 10º game do primeiro set. O torcedor em estádio vai junto com Bellucci. Segundo saque. Ele que fechou alguns games com aces, guardando sempre o saque mais envenenado para o final. Agora o erro não forçado do Bellucci, 40-15, ele desperdiça o primeiro set point. Ainda tem mais 2. Bolinha tensa, pegou na quina da raquete. Segundo saque para Bellucci, 40-15. 7 points para o brasileiro. No erro de Andreas Beck, Thomas Bellucci fecha o primeiro set. 6-4, fazendo 1-0 na partida. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já. Aqui nos canais ESPN, informação é o nosso esporte. Você sabe onde tem uma Casas Bahia mais perto de você? Aí mesmo, no cafezinho. Você viu? Casas Bahia na internet. É verdade. Entra aí e dá uma olhadinha. TV LCD Widescreen Samsung com 22 polegadas e 2 entradas HDMI. Um show de tecnologia, não perca! E basta clicar para comprar essa TV LCD Widescreen Samsung com 26 polegadas e 2 entradas HDMI. O máximo em imagem e som para você e sua família. Casasbahia.com.br, 24 horas na internet. Tênis Internacional. Oferecimento Cerveja Sol, gelada. Pajero Full com AWCR é mais que tecnologia, é instinto. Claro, aqui seu bônus não expira no final do dia. E Bradesco Prime. Abra sua conta e ganhe tempo para aproveitar o que você conquistou. Estamos de volta com a decisão do torneio de Stade na Suíça, onde Thomas Bellucci fechou o primeiro set. Aí os números deste primeiro set, Paulo Cleto. Diferenças poucas, 22 bolas vencedoras para o Bellucci, 20 para o adversário. O que eu estou vendo diferente hoje é que pela primeira vez, e isso deve ter sido um pedido dos tenistas ou uma exigência do supervisor, eles estão regando a quadra. Olha ali nos pés do Bellucci como a quadra está mais pesada, não está aquela areia. E agora eles molham a quadra no intervalo, o que vai deixar mais uma vez a quadra tão lenta quanto ela estava no início do jogo. E qual foi o grande diferencial do jogo até agora? O fato do Beck ter perdido o seu serviço de imediato. Isso mexeu com a confiança dele e deu uma tranquilidade enorme para o brasileiro, que jogou o set inteiro sabendo que se ele mantivesse o dele, ele estava assegurado a vitória no primeiro set, que é importantíssimo, uma vitória no primeiro set em uma final. Uma final é sempre um jogo muito mais tenso do que nas outras rodadas. E você ter esse conforto de ter vencido o primeiro set faz um bem danado para a conferência, um bem danado para a cabeça. São imagens da belíssima cidade de Stade, que fica no sudoeste da Suíça, perto da fronteira com a França. Roger Federer foi o campeão desse torneio em 2004, mas antes
Ele perdeu a final de 2003 para o Jiří Novák e ganhou de presente uma vaca pela conquista de Wimbledon. 15-0. Tomás resmungando para tirar a bola da rede, jogar ela mais alta. Essa é uma das características dessa direita dele, muito spin. A bola passa alta, acima da rede. Segundo saque para Bellucci. Para Beck, perdão. 15-0. Essa é uma bola que ele tem que ficar atento. Ele tem que bater de direita essa bola. A bola quicou alta, deu todo o tempo para ele fugir e sair batendo. Agora o erro não forçado de Beck, 30-15. Até porque quando ele bate essa esquerda, que ele está mais lá atrás, essa direita defensiva dele, e ele joga a bola alta na esquerda do Beck, incomoda barbaridades o alemão. Oh, 40-15. Uma final para decidir uma competição cheia de surpresas, nenhum cabeça de chave chegando à decisão. E o Beck no saque. Game para Andreas Beck, que faz 1-0 no segundo set. O Tomás vai ter que prestar muita atenção nesse próximo game. Ele, não raramente, ele joga mal o início do set quando ele venceu o set anterior. E uma coisa que ele não quer é fazer o mesmo erro que fez o Beck no primeiro, perdendo o saque logo de cara. Ele jogou mal esse primeiro game, praticamente deixou o outro passear em quadra. Tem que voltar a ficar atento, usar esse primeiro saque dele. Este Bellucci, 15-0. Isso aí é bola total de falta de concentração. Ele está fugindo, está mal posicionado ainda. Não dá para ir para uma bola de precisão como é a curtinha. Novamente o primeiro serviço para Tomás Bellucci. 15 iguais. Agora o erro de Beck, 30-15. É bom que os nervos atacam os dois lados da rede. Essa é uma bola que é uma das bolas favoritas do Beck. Ele vai para a bola e vê a bola sair. Legal. 30 iguais. Você vê, erros. São os erros que matam o tenista, ele precisa ficar atento. Foi um erro de direita para Curtinho, um erro do fundo da quadra, uma bola fácil para ele.
Você viu como ele mudou bem o serviço? Tirou peso, foi no peito do adversário. Isso, reclama bastante. Game point para Thomas Bellucci, 40-30. E o game é de Bellucci. Ele escolheu a curta, o alemão tentou devolver na mesma moeda e acabou se dando mal. Você tem que contar um pouco com a sorte ou com o erro do adversário mesmo. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Claro, aqui seu bônus não expira no final do dia. Bellucci tenta entrar para uma galeria de campeões que inclui Kafelnikov, Federer, Stefan Edberg. Dá uma olhadinha aí no início dos vencedores do torneio do estado. É uma galeria de campeões, sendo que um deles, acho que no segundo ano do torneio, Roy Emerson. Tem aqui Roy Emerson, Willie Nastase, Guilhermo Vilas, Stefan Edberg, John Newcomb, Sergi Bruguera, Albert Costa, Alex Corretja, Federer, todos eles na galeria de campeões. E o Bellucci tentando um lugarzinho entre tantos grandes nomes. Esse é um torneio muito tradicional. Os jogadores, até poucos anos atrás, quando o negócio de pontos e grana começou a falar alto, e eu digo isso nos últimos 3, 4 anos, era um torneio que os jogadores todos adoravam comparecer. De novo no saque o Beck, 30-0. Segundo serviço para ele. Gostei. Fugiu do revés para bater de direita e com a direita ele incomoda, força um erro. O Roy Emerson, depois que ele se aposentou, como eu disse, ele venceu aí nos anos 60. Ele 69. Que ano? 69, foi a segunda disputa do torneio. Ele passou aí os próximos 25, 30 anos, passava o verão aí trabalhando no Hotel Palace, que às vezes eles mostram a imagem, que é o melhor hotel da cidade, fazendo clínicas. Essa bola aí é melhor apagar, né? Praticamente uma assistência do Bellucci para o Beck. 40-15. Isso aí não existe. Isso aí você faz para sua namorada e fala assim, ó, tá, meu bem, vai lá e mata essa, vai. Game para Andreas Beck, 2-1 no segundo set. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Cerveja Sol, gelada. O pessoal que marca a linha está precisando de umas aulas, né, Cleto? Está tendo de overrule aí, não é brincadeira. Essa pegou bem metade da linha, metade fora. Isso é bem boa. A cidade é uma cidade pequena, tem cerca de 7 mil habitantes, mas ela é um charme indescritível. É um dos mais exclusivos resorts de esqui da Europa. É um lugar belíssimo. Aqueles que quiserem um pouco mais de informação, tanto da cidade
como do tênis, vocês podem acessar o blog do Paulo Cleto no www.tenisnet, com N só, T mudo, tenisnet.com.br. Na história do torneio de Stade, nós temos alguns brasileiros campeões em duplas. Em 1998, Gustavo Kirten e Fernando Meligeni foram os campeões. E Cássio Mota, em 1989, jogando com Todd Witskin, foi o campeão de duplas também. Cássio Mota, que chegou a ser o número 3 do ranking mundial em duplas. Deu sorte o Belucci. A bola desviou na fita, caiu boa. 15-0. Os dois maiores campeões do torneio de Stade são o Alex Corretja e o Sergi Bruguera. Ambos com 3 títulos. No contrapé, Belucci encaixa um bolão. A bola cruzada para fazer 30-0. Jogou muito bem nesse ponto. A diferença entre Bruguera e Corretja é que o Bruguera conquistou seus 3 títulos de maneira consecutiva. 92, 93 e 94. Enquanto o Corretja ganhou em 98, ganhou em 2000 e 2002. Para quem não lembra, o Bruguera é aquele espanhol que o Gustavo Kirten venceu na sua primeira final, primeira conquista em Roland Garros em 97. Ou seja, 3 anos depois do último título dele em Stade, é isso? Exatamente. Belucci no saque, 40-0, 3 game points para o brasileiro. Segundo serviço. Belucci sacando para empatar o segundo set em 2-2. Ele venceu o primeiro por 6-4. Primeira dupla falta do Belucci em toda a partida. Ele faz agora exatamente sua primeira dupla falta, 40-15. Ace de Belucci para compensar uma dupla falta, nada melhor do que um ace. 2-2 é o placar neste segundo set. É sacador. Ele tem um belíssimo saque. Aos 21 anos de idade, ele já está sacando bem assim. Isso não é obra do acaso. Ele, como eu já disse, mudou o movimento, mudou o lançamento da bolinha. Está sacando com muito mais estratégia hoje do que ele sacava. Altera a velocidade, altera o corte, até altera bastante o local onde saca. Não é mais previsível. E um cara com uma arma dessa na mão, imprevisível, é um perigo. 15-0. Segundo saque para Andreas Beck. Ele fez certo, Dudu. Ele fugiu da esquerda e bateu de direita. Só que ele não continuou a... Ele tem que soltar o braço mesmo. Ele está com 7 acima, essa direita dele, no saque do adversário, ele tem que enfiar a mão mesmo, incomodar, falar, olha, eu vou te machucar. Vai para o segundo serviço, Andreas Beck. É o quinto game do segundo set, 30-0. Fogo. 40-0, agora 3 chances para Beck fechar este quinto game.
Game para Beck, que faz 3-2 no segundo set. A gente volta já. Aqui nos canais ESPN, informação é o nosso esporte. Pode ser que exista uma academia perto da sua casa, mas será que tem os melhores professores? Talvez exista uma academia mais barata, mas o que ela oferece além de uma quadra e uma rede? No tênis, a escolha é fundamental. Play Tênis, a escolha certa. O Antero Greco tá aqui. Foi você que berrou chupa, Juca, não? Você tá tendo alucinações, né? Não, cheguei agora. Cheguei agora, tava... Eu não vi. Eu não vi nem ouvi. Você não sabe ganhar. O Juca, ele é um poeta, ele é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. A nossa dor é a mesma. Você sabe disso. Estamos de volta com a decisão do torneio de Stade e Thomas Bellucci tem 1-0. No jogo venceu o primeiro set por 6-4, mas no segundo set vai perdendo. 3-2. Momento do brasileiro sacar apenas uma quebra em toda a partida. E foi justo no primeiro game quando o Beck acabou tendo o serviço quebrado pelo Thomas Bellucci. Não sei se é impressão, mas eu vejo um movimento ali na arquibancada, tipo o pessoal ou colocando agasalho, ou até viu um ou outro guarda-chuva. Talvez seja impressão, espero. Tá lá o guarda-chuva e a capa na menina. Já tá chuviscando mesmo. 30-0. Pela nossa imagem você já consegue detectar alguns pingos caindo. Bellucci com atitude para fazer 40-0. Segundo saque para Bellucci. Ele define o ponto, fecha o game 3-3 neste segundo set. Esse foi um dos melhores games de serviço do Tomás. Ele pode aproveitar não só essa confiança dele nesse game, como um pouco dessa indecisão que vai cair sobre os tenistas agora com o negócio da chuva. Será que vai chover e nós vamos ter que parar? Será que o juiz vai deixar continuar? Porque está caindo uns belos pingos, como disse o Dudu ali. Isso pode mexer um tantinho com a cabeça do Beck, que vai ter que sacar agora, e abrir uma janela para o Bellucci quebrar e praticamente assegurar. Só que ele tem a vantagem agora de estar jogando com as bolas novas. Segundo saque para Andreas Beck, que abre o sétimo game deste segundo set. (15-0).
Segundo saque para Beck, 15-0. Ele posta na paralela, coloca no contrapé do Bellucci. 30-0. Você vê, nós tivemos um único breakpoint na partida até agora, exatamente quando o Tomás quebrou. De lá para cá, nenhum dos dois tenistas conseguiu acomodar o serviço alheio. (30-0). Bola boa do Beck, 40-0. Temos 34 bolas vencedoras do Beck, 31 do Bellucci. Game para Andreas Beck, 4-3 neste segundo set. Canais ESPN, informação ao nosso esporte. Bradesco Prime. Abra sua conta e ganhe tempo para aproveitar o que você conquistou. Cheirando a tie-break, Paulo Cleto? Os números indicam que sim. Como eu mencionei, nenhum breakpoint além daquele no primeiro game, quando o Beck... Olha só a chuva que está caindo. Isso diz que há grandes chances disso daí para o tie-break. Agora a gente tem que ver se o juiz, se o supervisor vai deixar essa partida continuar. Porque com essa chuva aí não vai dar, não. As linhas começam a ficar muito escorregadias. Eu acho até que eles já cancelaram esse jogo aí. Jogo interrompido em Stade, na Suíça. Olá Brasil, olá para você que é fã do esporte. Estamos de volta acompanhando a decisão do torneio de Stade na Suíça, entre Tomás Bellucci do Brasil e Andreas Beck da Alemanha. No primeiro set, vitória de Bellucci 6-4. Neste segundo set, Beck vai vencendo por 4-3. Bellucci no saque 0-15. (15 iguais). Esse é um game importante para o Tomás. Volta frio, obviamente. Depois desse uma hora de tensão no vestiário. Vamos ver como ele consegue jogar. Segundo saque para ele, o jogo ficou interrompido por 1 hora devido à chuva. A bola de Bellucci tocou na fita, foi para fora, 15-30. Lembrando que só tivemos uma quebra de serviço até aqui, foi justamente no game inicial da partida. Bellucci quebrou o saque de Beck. Encaixou bem o primeiro serviço, 30 iguais. Para o erro não forçado de Beck, 40-30, game point para Tomás Bellucci. Isso. 40 iguais. Erros não forçados com o revés do Tomás colocam o seu game em perigo. Como sempre, ele precisa do primeiro serviço. Precisa também jogar com a sua direita, seu forehand.
E o primeiro breakpoint para Andreas Beck na partida. Vantagem para o alemão, breakpoint para Andreas Beck. Ótima paralela de Bellucci salvando o breakpoint. Novamente iguais. Essa talvez a bola mais importante do jogo até agora para o Bellucci. Além daquela porque ele quebrou, que foi uma bola idêntica a essa. Ele vai para a paralela. Isso aí é tudo ou nada. A bola entrou, o outro só pode dizer, bem jogado. E Bellucci volta a dar as cartas neste game. Vantagem para ele. Os dois jogaram bem. Belíssimo ponto. Olha que está o Beck. O Beck gosta de jogar em cima da linha. O Bellucci expulsou. Colocou ali 3, 4 passos além da linha do fundo. Um game complicado, mas é de Bellucci. 4-4, tudo igual neste segundo set. Você falou tudo, Dudu. Um game complicado. Não só o placar mostrou isso, mas complicado na cabeça. Difícil você voltar para o jogo depois de ficar uma hora naquela apreensão no vestiário e ter que defender o seu serviço. Por isso esse breakpoint que ele teve que enfrentar pela primeira vez no jogo. Vamos ver como volta sacando o Andreas Beck. 15-0. Vai usando bem a vantagem do saque. O Andreas Beck, 30-0. Ele que voltou da pausa de uma hora no jogo, sem o boné que vinha utilizando. Erro não forçado do Andreas Beck. Segundo saque para Andreas Beck, 30-15. Primeira dupla falta do Andreas Beck no jogo. O que mostra um pouco de nervosismo. Nós estamos na hora da onça beber água. Você vê que o Tomás também sente esse momento. Fica ali com o pulso fechado, dizendo, essa é a hora. 4-4, 30 iguais. Vamos ver como os dois jogam. Segundo saque para Andreas Beck. Essa bola entrou na última, ela ciscou a linha. Bellucci acreditou que ela fosse sair, não foi o que aconteceu. 40-30. Game point para Andreas Beck. Game para Andreas Beck, 5-4 para o alemão neste segundo set. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Pajero Full com AWCR.
é mais que tecnologia, é instinto. Após 1 hora de pausa, Paulo Cleto, o jogo continua muito parecido com o que vinha sendo nesse segundo set. Os dois confirmando os serviços e nada de quebra, nem para Belucci, nem para Beck. Apesar da quadra ser sabe, teoricamente, né? Eles estão a 1.050 metros de altura no estádio. E o saque aí faz uma diferença enorme na partida. Tanto é que os dois tenistas na final são sacadores, são jogadores que têm excelentes, fortes, colocados, serviços, você vê como você mencionou. Eles forçam muitos erros quando não conseguem isso e dão poucas duplas faltas. 2 duplas faltas, uma de cada um, e as duas apareceram aqui na volta do jogo, quando os tenistas estão mais frios, mais tensos. Mas o saque aí é uma arma letal, mesmo se jogando no saibro em função da altitude. É a vez de Tomás Belucci ir para o saque. 5-4, Andreas Beck vence neste segundo set. No primeiro deu Belucci, 6-4. (15-0). Belucci jogando para acabar com o jejum brasileiro que dura desde 2004. Com a vitória de Ricardo Melo em Delray Beach. Foi em setembro de 2004, quase 5 anos atrás. O último brasileiro a vencer no ATP World Tour. 30-0. (30-15). Em algum momento na carreira, o Tomás vai ter que conseguir colocar mais rosca nesse revés, aprender a limpar a rede com essa bola. Algo que, por exemplo, o jogador que joga semelhante a ele, Nadal, teve que fazer. No início da carreira, o Nadal jogava muitos dos reveses dele direto na rede. Ele aprendeu a dar aquela enroscada, mais topspin, limpando a rede, jogar um pouco mais seguro, além de jogar reto quando necessário, quando contra-atacando. Essa bola aí, você vê que é uma bola diferente, ele cobre a bola limpa a rede, com o topspin aí vai. O game é de Belucci, 5-5 neste segundo set. Antes da pausa mesmo, eu perguntava para o Paulo Cleto se estava com aquele cheirinho de tie-break. Vamos ver se o jogo vai até lá, nesse segundo set. Torneio de Stade, cidade que fica no sudoeste da Suíça, pertinho da fronteira com a França. Segundo saque para Andreas Beck. É o 11º game do segundo set. Mais uma dupla falta de Andreas Beck. É a segunda dele no jogo. No primeiro ponto, isso anima. Você vê que o Belucci já levanta a cabeça, se mexe. Ele tem que encontrar o meio termo entre arriscar e fazer o outro jogar, que o outro está nervoso. Novamente para o primeiro saque. Andreas Beck. Segundo saque para o alemão. Uma das coisas que o Belucci fez no jogo dele foi mudar a altura da bola, que é o que esse rapaz ainda não fez. Ele joga a bola muito alta. Se ele está no ritmo, se ele está confiante, tudo bem. Quando ele está hesitante, ele perde a cuidado do serviço. 2 duplas faltas seguidas. 0-30. Game complicado para o Beck. Após a sucessão de falhas. Agora ele vem bem para a rede, define o ponto. 15-30.
o torneio das zebras, o torneio de Stade, já que todos os cabeças de chave ficaram pelo caminho. Wawrinka ficou, o Andreev, Vitor Ranesco, Kohlschreiber, o Kiefer. Três deles eliminados justamente pelo Tomás Bellucci. (15:40) duplo breakpoint para Tomás Bellucci. Um momento chave da partida. O brasileiro com ótima chance de novamente quebrar o serviço de Andreas Beck. Foi agressivo, Tomás. E é isso que ele tem que fazer mais uma vez. João Suete quase rezando ali, técnico do Bellucci. Não deu para Bellucci. Breakpoint salvo por Andreas Beck, mas ainda resta uma chance de quebra para o brasileiro. Em jogo, o prêmio de 71.700 euros e 250 pontos no ranking da ATP. O vice-campeão leva 37.700 euros e 150 pontos. Mais um breakpoint salvo por Andreas Beck. 40 iguais. Ele arriscou. Não foi nem para jogar, foi já para definir. Bola fora do Bellucci. O juiz de linha não cantou. Quem cantou mesmo foi o tenista e o juiz de cadeira. Vantagem para Andreas Beck. O alemão se recupera, vence este game fazendo 6-5 no segundo set. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Jogue como uma estrela. É um oferecimento de PokerStars.net. E você, já se sentiu completamente sem cartas? Parece que tem horas desde a sua última boa mão. É frustrante você não ver a hora de voltar à ação. Mas lembre que a maior virtude de um grande jogador é a paciência. Então seja paciente e as boas cartas voltarão. O início de um torneio de pôquer. Centenas de oponentes vibrando de entusiasmo. Todos ansiando pelas palavras mais emocionantes do pôquer. Chafalabandeu. Você está pronto para torneios de pôquer no maior site de pôquer gratuito do mundo? PokerStars.net. Estamos de volta. Tomás Bellucci teve duas oportunidades para quebrar o serviço de Andreas Beck, mas deixou passar, Paulo Cleto. Não conseguiu entrar no ponto em nenhuma delas. O outro sacou e ficou mandando no ponto duas bolas, bastante para ele definir. E no 30-40, Tomás arriscou a devolução e mandou fora. Pelo menos ele não se encolheu, foi para a bola, fez o que tinha que fazer. Ace de Bellucci, 15-0. Saca para confirmar o serviço e levar o segundo set ao tie-break. Quarto ace de Bellucci contra 3 de Andreas Beck na partida até aqui. Aí o erro não forçado de Bellucci, 15 iguais. Um dos raros erros de direita do Bellucci. Deixou a bola no meio da rede.
saque foi bom. Eu achei bom. Não. Confirmado o ace, 30-15. Tomou 2 serviços abertos no mesmo lugar. Outro ace de Bellucci, 40-15. Saca muito neste game o brasileiro. 172 km por hora no último ace de Bellucci. Segundo serviço para o brasileiro. Andreas Beck salva o game point, 40-30. Uma coisa que o Tomás tem que evitar é essas bolas curtas no centro da quadra, onde o outro vem, ataca e cresce. Nós estamos aí a talvez 1 ponto do tie break. Ele tem que ficar atento a essas bolas curtas. Um longo rally, mas com um desfecho favorável para Tomás Bellucci. 6-6, teremos tie break neste segundo set. Tie break que pode esticar o jogo até o terceiro set ou então pode consagrar o brasileiro Tomás Bellucci, o colocando numa galeria de campeões em Stade, que inclui Roy Emerson, Ilie Nastase, Guilherme Vilas, Roger Federer, Kafelnikov, Bruguera e tantos outros craques do tênis. Começa sacando Andreas Beck. 1-0 para o alemão. Ele achou que esse serviço foi fora. Obviamente é só para constar mesmo, porque não adianta reclamar, o ponto foi jogado. Alguma coisa está irritando o Bellucci, porque ele falou com o juiz antes do... Talvez ele vá trocar a raquete. É isso daí. É bom que essa aí esteja bem afinada. Difícil você trocar uma raquete no início do tie break. Uma hora e 33 de jogo, sem contar a paralisação de 1 hora por causa da chuva. O alemão sobe, mas esbarra na rede. 1-1 no tie break. Lembra que eu mencionei que a sorte tem que estar ao seu lado quando você vai ganhar um jogo, um torneio? Essa bola aí era do alemão. É bem uma bola que ele adora, na frente, perto da rede. Bola fora de Andreas Beck. 2-1 Bellucci no tie break. Um slice, um dos raros, talvez o primeiro slice do Bellucci do backhand. O alemão vai para a bola e mais uma vez a bola dele não só não toca na fita, como aconteceu no primeiro anterior, mas dessa vez sai 2 dedinhos.
Saiu muito, hein? Muito. Sacou mal Andreas Beck, que vai para o segundo serviço. Ponto do alemão, 2-2. Tomás fez tudo certinho até essa última bola que ele bateu. Ele tinha que insistir no backhand do alemão. Aí ele cruza, aí o outro enfia a mão mesmo. Nos pontos do alemão, quando ele consegue encontrar o backhand, ele tem que grudar lá, só mudar de lado para definir. Segundo saque para Andreas Beck. 2-2 no tie-break que define o segundo set. Primeiro mini break para o brasileiro Bellucci. 3-2. O erro não forçado de Andreas Beck. Não sei, talvez tenha sido uma orientação do técnico, do João, no vestiário, para em algum momento ele começar a investir no slice. Pela primeira vez na partida, nesse game, ele apresentou os slices e isso tira o ritmo e mexeu com a cabeça do alemão. Tremendo saque, não só colocado, como com muito efeito, a bola quica e sobe, fugindo do recebedor. 4-2 Bellucci. Agora a inversão de lado. Com esse mini break, teoricamente, se o Bellucci mantiver o seu serviço, ele ganha o jogo. Com isso, ele tem também a janela de arriscar um pouco mais, apesar que eu acho que está funcionando no serviço do outro, entrar no ponto e grudar no revés dele. Porque o alemão agora está sob pressão, está tenso. Bellucci no saque, 4-2 no tie-break. O brasileiro tem um mini break de vantagem. Segundo serviço. Cinco a 2 para o brasileiro. Tomás Bellucci está a 2 pontos do título. O Beck agora comeu bola. Ele saiu correndo para o outro lado. Ele sabe que o Tomás está investindo no revés dele. Ele abriu tudo ali, tomou um contrapé que está procurando a bolinha até agora. Tá aí, ele tem 2 pontos para arriscar. E ele conseguindo um dos próximos 2 pontos, eu diria que ele agarra a taça. Segundo saque para Andreas Beck. Ponto do campeonato para Tomás Bellucci. E serão 4 oportunidades para levar a taça para o Brasil. Tomás, pela primeira vez, ele entrou dentro da quadra para devolver. O outro tentou no peito dele, ele fugiu e foi para a bola. Belíssimo ponto. Segundo saque para Andreas Beck. Match point, ponto do campeonato para Tomás Bellucci. Do qualifying para a galeria de campeões, Tomás Bellucci fecha o tie-break em 7-2, fecha a partida em 2-0, 6-4, 7-6 com 7-2 no tie-break e encerra um jejum brasileiro de quase 5 anos no circuito mundial. O momento é de Tomás Bellucci,
que do número 119 do ranking deve subir muitas posições, com os 250 pontos ganhos hoje e com mais 71.700 euros na conta, Paulo. É emocionante a gente poder acompanhar isso, podermos mostrar isso aqui na ESPN. Fico emocionado e orgulhoso de estar de alguma maneira aqui próximo disso. Está aí o Beck, que é um belíssimo tenista, jogou muito bem contra o Marcos Daniel na semifinal, o que valoriza essa vitória do Thomas Bellucci, porque ele teve que vir primeiro da qualificação, ou seja, é um tenista que pensa grande. Ele investiu, ele não foi se esconder num torneio pequeno, ele foi arriscar as cartas dele num torneio grande, mesmo passando pela até um certo constrangimento de ter que jogar a qualificação. Ele passou pela qualificação, teve uma suadeira na primeira rodada, quando ele bateu um tenista da casa, esteve ali a poucos pontos de perder a partida. Na segunda rodada, teve que enfrentar o cabeça de chave 1 e um dos melhores tenistas do mundo, Stanislas Wawrinka, que também é um jogador da casa. Ali ele jogou muito, ali ele ganhou 2 sets, definitivamente tomou a pílula da confiança, passou a ser um outro tenista e assim ele foi progredindo até chegar a essa final, a qual ele venceu com muita categoria, com muita confiança. Parece gente grande já. E se está chorando agora, chora porque está contente. Ele que tem tido uma temporada extremamente difícil por conta desse investimento que ele fez. Eu conversei com ele no final da temporada, quando ele falou, esse ano eu vou apostar, eu vou investir em jogar os torneios maiores, não vou me esconder nos torneios menores. Ele fez isso, teve os seus sufocos, teve os seus momentos de frustração, continuou. E aí, ao apagar das luzes do circuito europeu de quadra Saibro, o último torneio dessa temporada do Saibro, ele vai lá e consegue o melhor resultado da sua carreira. Parabéns, e parabéns também a ele, aí, o técnico, que é o primeiro que ele vai cumprimentar, o gaúcho João Soares. E olha, o Bellucci, quando for falar desse campeonato, desse título, que é o primeiro no circuito da ATP que ele conquista, tirando Challengers, obviamente, ele vai ter alguns episódios interessantes para contar. Primeiro, bater o Wawrinka, que era o cabeça de chave número 1. Depois, a infelicidade do Nicolas Kiefer, que vencia o jogo contra ele, tinha vencido o primeiro set e teve que se retirar por causa de lesão. Mas aos poucos ele foi derrubando os cabeças de chave, fez uma final improvável contra outro tenista que também não estava elencado entre os cabeças de chave, o alemão Andreas Beck, e por muito pouco não tivemos uma final brasileira. Também de parabéns, em estado pelo desempenho, o Marcos Daniel, Cleto. Marcos também teve na semana o seu melhor resultado no circuito dos torneios da ATP, chegando à semifinal. E como você falou, faltou pouco para ele. Ontem, contra o Marcos Daniel, o Beck jogou muito bem, acertou muito o seu serviço e teve a felicidade de jogar bem desde o início. Hoje eu acredito ainda que o momento mais importante, o momento crucial desse jogo foi o primeiro game da partida, quando o alemão saiu sacando e saiu perdendo. Teve seu serviço de cara sendo quebrado. Isso definiu, deu rumo à partida, que como o Dudu aqui ao meu lado várias vezes lembrou, não aconteciam sequer breakpoints, ou seja, era muito parelho. Tudo indicava que o primeiro set seria também decidido no tie-break, como foi o segundo. E o tie-break é sempre uma incógnita. A partir do momento que o Bellucci conseguiu a quebra, aquilo apertou um pouco o emocional do alemão, ao mesmo tempo que tirou aquela, como que se fosse com a mão e tira um pouco daquela ansiedade de dentro do coração. E foi assim que o Bellucci pôde jogar o seu melhor tênis, sacou muito hoje, usou bem a sua direita e o seu ponto mais frágil, que é o revés, em momentos cruciais da partida. Quando ele quebrou o serviço e quando ele tinha um breakpoint abaixo, ele conseguiu encaixar 2 reveses na paralelas magistrais.
Um campeonato super tradicional, já são 41 anos de história. No torneio de Stade, que teve brasileiros campeões apenas em duplas. Em 98, Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni foram os campeões. E em 89, Cássio Mota, ao lado de Todd Witskin, também conquistou esse título. E volto a insistir, esse é um torneio adorado pelos tenistas, é um torneio que sempre reuniu os melhores jogadores do mundo, um torneio de muita tradição dentro do circuito. Como você mencionou, a proximidade, a França, Suíça, chamada francesa, aí se fala o alemão e o francês. E dentro de instantes, Tomás Bellucci vai levantar o troféu que já foi erguido por Stefan Edberg, Roy Emerson, Ilie Nastase, Guilherme Vilas e até por Roger Federer em 2004. Há 4 anos, um sul-americano não conquistava essa competição. O último tinha sido Gaston Gaudio, da Argentina. Esses são os pilotos daqueles aviões que nós vimos dando rasantes, fazendo acrobacias. É a Esquadrilha da Fumaça da Suíça, né? Exatamente. Deram um verdadeiro show. Eles que não têm exército, né? Tem a Esquadrilha da Fumaça. Die Topografie war ein bisschen speziell hier. Ich glaube, es ist nicht üblich, dass sie ihre Flugshows direkt in den Bergen machen. Wie war das heute? Você viu que eles vão dar uma pedra para o Bellucci trazer para casa, né? Vai ser enrolado trazer o troféu. Muitas vezes o troféu que eles entregam ao campeão não é o mesmo que ele leva para casa. Não sei se é o caso desse, né? Tem toda a razão. Eu diria que isso é mais o caso nos grandes slams, onde eles dão um troféu enorme e depois eles tiram da mão do tenista e falam assim, não, o que você leva para casa é essa miniatura. A pedra eu acho que o Tomás vai levar. E deve guardar, porque é o primeiro, espero, de muitas alegrias que ele vai ter na carreira. E fez por merecer, né? Jogou um grande campeonato. Tomás Bellucci, tenista brasileiro que vai completar 22 anos em 30 de dezembro. Muito novo, jogador ainda investindo na sua carreira, crescendo na carreira. Merci beaucoup aos organisateurs, c'était de nouveau un spectacle merveilleux à maiores vencedores, o espanhol Alex Corretja, aliás, 2 espanhóis, Alex Corretja e o Sergi Bruguera. Et bravo surtout aux 2 joueurs títulos. qui nous ont montré un final incroyable, merveilleux. Merci beaucoup. Congratulo os organizadores, congratulo também os 2 tenistas e, como ele disse, fizeram um final incrível. Eu deixo o alemão para vocês, eu fico com o francês. Tem que trazer o Gerd Wesel aqui para dar uma forcinha, viu? O alemão não é meu forte. Os patrocinadores também vão falando e a gente aguarda o momento tão esperado. Há quase 5 anos sem ver um brasileiro levantando. Ali nós vimos um detalhe, uma característica interessante. Aí na Suíça é um dos raros lugares do mundo que eles usam na rede, não aquela corda ou nylon, é uma borracha. Com isso os buracos não alargam, você não precisa trocar com a mesma in diesem Jahr als Zuschauer während der Woche und heute hier während dem Final dabei sein durften, werden weiter verfolgen, was Tomás Bellucci, der Sensationssieger dieses Jahres, und Andreas Beck nach dem Allianz Swiss Open Start weiter auf der ATP Tour für Erfolge feiern dürfen. Danke vielmals. Patrocinadores já falaram, organizadores, será que chegou a hora do troféu ou vai ter mais? Agora vem o outro em francês. Évidemment, l'ensemble des spectateurs présents durant cette semaine, qui a été fantastique, avec un soleil présent quasiment toute la semaine. Mais je remercie avant tout les 350 personnes qui ont travaillé dur cette semaine, mais également pour la préparation du tournoi. Sans eux, rien ne serait possible et je vous demande juste de les applaudir rapidement, s'il vous plaît.
Paulo Cleto, com esses 250 pontos que o Bellucci vai receber, qual que é a tua perspectiva de crescimento dele no ranking? Ele deve chegar ali perto dos 60, 70, 60, o que é um diferencial enorme para ele. Ele estava ali 119, ele estava jogando qualificação. Aonde ele vai, ele já não é mais um jogador de qualificação, ele passa a jogar quase todos os torneios, ele entra direto. Isso é um sossego enorme na carreira de um tenista, vai possibilitar com que ele tenha aí pelo menos uns 6 meses ou mais de uma presença quase que assegurada nos torneios já do ATP Tour, para então ele ir se soltando. Porque, de novo, a partir do momento que um tenista jovem como ele consegue uma vitória como essa, ele adquire uma confiança e, tão importante quanto a confiança dele, ele passa a ter o respeito do adversário. E o respeito é bom e todo mundo gosta e dá dinheiro para cachorro, porque os jogadores, quando eles não respeitam o adversário, eles enfiam a mão. Quando eles respeitam, eles alisam. É um outro jogo, são outros adversários daqui para frente. Agora ele tem que aproveitar esse bom momento. Ele que já tinha sido campeão do Challenger de Rimini, na Itália, em julho, conquistando agora o seu segundo título no ano. Tomás Bellucci. Andreas Beck, também muito feliz, é uma final inédita na carreira dele. Pela primeira vez ele decide um título do World Tour da ATP. E está ali com seus prêmios, flores. Bom, pelo menos não deixam ir embora de mãos abanando, né? Ele é bastante aplaudido, fez um bom campeonato também. Outro que não estava na lista dos favoritos, sequer na cabeça de chave, e chegou na decisão. Número 51 do ranking, também deve ter algum progresso. Não tão vertiginoso quanto o do Bellucci, mas também deve subir no ranking da ATP. You had a great week here and I wish you all the best for the future. Deseja tudo o melhor para o Bellucci. Maybe you see you in New York. I don't know if you go there. Espero encontrá-lo no próximo torneio que eles vão disputar. É em Nova York, no US Open. Ich denke, man muss einigen Leuten Danke sagen hier, vor allem, ich denke, das Wichtigste ist den Sponsoren. Ich denke, gerade in der Krise hier ist es nicht selbstverständlich, dass Sponsoren so ein schönes Turnier hier veranstalten. Deswegen herzlichen Dank an die Sponsoren alle. Depois de um breve trecho em inglês, onde ele se dirigiu ao Bellucci, vai falando agora em alemão para a plateia suíça. Ein Gespräch für jeden Spieler, dass sich jeder hier sehr, sehr wohl gefühlt hat. Ich persönlich sehr, natürlich auch Finale das erste, aber es war eine schöne Woche für mich und natürlich auch vielen Dank an die Organisation. Tomás deve ficar ali em torno dos 65 do mundo. A partir de amanhã, no ranking que é publicado logo cedo, toda segunda-feira pela ATP. Bom, ele vai fazendo todos os agradecimentos de praxe. Organização, os colaboradores ali, todo mundo. E até que ele está bem falante para quem perdeu, porque normalmente quando passa o microfone para o cara que perdeu, são duas linhas. Ele é sorridente, ele está numa boa. No esporte, saber perder é uma virtude, né? Nem todo mundo sabe. Fala muito do caráter do esportista, como ele se comporta também na derrota. E aí, Tomás Bellucci, saudado pela torcida em Stade, na Suíça. O primeiro título do Brasil no circuito mundial desde 2004 com o Ricardo Melo em Delray Beach. Foi em setembro de 2004, quase 5 anos sem um título, e chegou a hora de Tomás Bellucci erguer o troféu, entrar para a galeria de campeões que inclui Roger Federer, Guilherme Vilas, Ilie Nastase, Roy Emerson, Stefan Edberg
Aí está, o troféu nas mãos de Thomas Bellucci. Ele falou que é complicado para levantar. Agora você vê, tem aquelas plaquinhas ali, então talvez esse seja um que ele não vai levar para casa. Vamos dar uma pedrinha, um pedregulho para ele. Muito bacana ver o Bellucci, que teve a recente experiência de pegar o Rafael Nadal numa primeira rodada de Grand Slam. E vamos ouvi-lo. Tem muita gente para agradecer. Primeiro técnico, João. Obrigado, João. Minha família, que não está aqui, mas também obrigado. Fisioterapeuta também. Organização. Andrés, você jogou muito bem durante a semana. Os patrocinadores, todo mundo aqui. É meu primeiro título, então é muito especial para mim e fica para minha vida toda. Muito obrigado. Thomas Bellucci, campeão do torneio de Stade na Suíça, entrando para uma galeria fantástica de campeões nesse torneio de 41 anos de tradição. E é com essa imagem bonita, festa brasileira na Suíça, Bellucci com o troféu, é que a gente vai se despedindo de uma semana em que acompanhamos o torneio de Stade, um torneio que vai ficar marcado para os brasileiros, um torneio importantíssimo agora com um brasileiro na galeria de campeões. Guga e Meligeni tinham vencido em duplas em 98 e o Cássio Mota também em duplas em 89, Cleto. Foi um prazer estar aqui durante essa semana. Prazer fazer com você, Dudu. Agradeço a audiência de todos vocês, fãs do esporte, fãs do tênis. E fica também o meu parabéns ao Thomas Bellucci por essa conquista que vai marcar a sua carreira. Logo depois do intervalo, você segue com a Copa Emirates, acompanhando o jogo entre Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain e, na sequência, Arsenal contra Glasgow Rangers. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Tênis Internacional. Oferecimento Cerveja Sol, gelada. Pajero Full com AWCR é mais que tecnologia, é instinto. Claro, aqui seu bônus não expira no final do dia. E Bradesco Prime. Abra sua conta e ganhe tempo para aproveitar o que você conquistou. Você sabe onde tem uma Casas Bahia mais